Amor, encontrei vários lugares bacanas para colocar nosso dinheiro. Tá doido? Meu dinheiro vai ficar no colchão, lá é muito mais seguro. Amor, de uma vez por todas você tem que aprender isso. Tem vários investimentos muito bacanas que rendem o CDI e ainda são cobertos pelo FGC. Hã? Olá, poupadores e poupadoras! Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dois termozinhos que muitas pessoas têm dificuldade, não entendem muito bem, mas hoje, de uma vez por todas, todo mundo vai entender e vai saber agora como aplicar o seu dinheiro. A gente está fazendo uma série de vídeos rumo a entender melhor algumas aplicações, a entender melhor alguns investimentos. Mas antes, vamos entender o que é FGC primeiro. Mas o que é FGC? FGC, pessoal, é o Fundo Garantidor de Crédito, é uma entidade privada sem fins lucrativos, que administra o dinheiro que serve como uma garantia e proteção aos depositantes e investidores no sistema financeiro nacional. Quais são as instituições que estão cobertas pelo FGC, né? A Caixa Econômica, o Banco do Brasil e os bancos privados, todos estão cobertos pelo FGC. E uma penca de gente além disso. Mais fácil é você perguntar se a operação que você está fazendo é coberta pelo FGC e depois confirmar essa informação pelo próprio site do FGC. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Outra coisa é que corretoras não são cobertas pelo FGC, só que os produtos vinculados a bancos que elas vendem, muitas vezes algumas corretoras trabalham como se fosse um shopping de investimento, elas trabalham, intermediam vários bancos e tudo mais, então esses produtos que elas vendem às vezes são cobertos. Ela não é, mas o produto é, porque na verdade esse dinheiro seu vai direto para o banco, passa pela corretora e vai pelo banco. Mas então você deve confirmar essas informações junto ao próprio site do FGC para você ter garantia nisso. Então, mas quais são as transações, quais são os investimentos que são cobertos pelo FGC? É a sua conta corrente, a poupança, o CDB, o LCI, LCA e entre outros investimentos também são cobertos. Mas ações e fundos de investimentos não são cobertos pelo FGC, pessoal. Preste atenção nisso. Mas qual o valor máximo que o FGC garante, né? É o seguinte, o FGC garante por pessoa, por CPF, numa mesma instituição financeira, R$250 mil. Aos milionários, então, do Poupada 2, né, a dica é o seguinte, se você tem mais de 250 mil, divida esse valor em várias instituições financeiras, para que você seja coberto por eles. Da mesma forma, entendeu? Com essa garantia tranquilamente. Por exemplo, se você tiver 300 mil, divide 150 em um, 150 na outra, que aí você está abaixo do limite de 250 mil atualmente e está coberto os 300 mil, só que 150 mil em uma instituição, 150 mil na outra, ok? E atualmente o patrimônio líquido do FGC é de 43 bilhões de reais. Caraca, é mais que eu ganho um ano de salário. Bem mais. Com esse limite do FGC de 250 mil por CPF, por instituição, o FGC atualmente ele consegue cobrir mais de 99% das aplicações que estejam dentro desse critério. Então fiquem tranquilos. Mas onde é que está esse dinheiro todo, né, gente? Esse dinheiro está alocado em fundos de investimentos e títulos públicos. E quando os titulares da conta são cônjuges ou têm dependentes, quanto é que eles são cobertos pelo FGC? Independentemente da relação entre os titulares da conta, se são cônjuges, se é pai e filho, mãe e filho, tanto faz. Independente da relação entre eles, é totalmente coberto, os dois ou os três da conta, ou os quatro mesmo, são igualmente cobertos. Então, se tiver uma 250 mil, se tiver duas 250 mil, dividido por dois. Então, 125 mil e assim vai, até chegar a quantos titulares tiver na conta. Aí você pode estar perguntando, sim, beleza, sou coberto pelo FGC, mas alguma instituição financeira já faliu e precisou disso, o FGC foi lá e garantiu o dinheiro? Sim, em 2012, o Banco Prosper e o Banco Cruzeiro do Sul, eles faliram e no Banco Prosper, cerca de 60% da movimentação que tinha lá era coberta pelo FGC e no Banco Cruzeiro do Sul, cerca de 35% era coberto pelo FGC e o FGC foi lá e cobriu essa dívida do banco. Na época, o limite do FGC era de 70 mil e não de 250 mil como é hoje. Então, o FGC foi lá e honrou com a dívida que os bancos tinham. Até o valor de 70 mil. Uma dica importantíssima é que você tente sempre aplicar o seu dinheiro por meio dos próprios bancos e não usar corretoras, porque caso aconteça do banco falir, você tem esse dinheiro de volta bem mais rápido se você tiver direto com o banco, se você tiver uma conta direto com o banco e não por intermédio de uma corretora.
Outro detalhe também importante é até que ponto o meu dinheiro está coberto pelo FGC. É o seguinte, digamos que você colocou 10 mil reais lá numa aplicação qualquer. Aí passados 1 ano, 2 anos, essa aplicação agora tem 15 mil reais, que está lá depois dos juros e tudo mais. O banco faliu dia 10 de janeiro, digamos assim. Então, até o dia 10 de janeiro, e esses 5 mil a mais que você ganhou, você colocou 10 mil, ficou com 15. Até 10 de janeiro você vai receber. A falência do banco foi decretada dia 10 de janeiro. Você vai receber esses 15 mil. Se demorar uma semana, ou 2, alguns dias, para você reaver esse dinheiro, esses dias você não vai ter os juros da aplicação, não. Mas até o dia 10 de janeiro, né, você vai ter o seu rendimento. Então, uma outra dica fundamental, uma dica de ouro é o seguinte. Quando você for fazer uma aplicação, colocar o seu dinheiro em algum banco, você lembra no dia de hoje e calcula por quanto tempo você quer deixar aquele dinheiro ali. Digamos que você quer deixar aquele dinheiro por 10 anos. E aí você coloca 200 mil hoje e eles têm que calcular para ver se daqui a 10 anos não vai extrapolar esse valor de 250 mil. Porque se passar, digamos que hoje você colocando 200 mil, daqui a 10 anos vai render e aí você vai ficar com 260. Ele não vai cobrir esses 10 mil excedentes, só vai cobrir até 250 mil. Então, sempre que você for colocar um dinheiro no banco, faça o cálculo de quanto tempo você deseja deixar naquele banco e quanto que será aquele valor final, o valor do que você aplicou mais os juros, para que esse valor não passe 250, para você ter o seu dinheiro garantido. O que é CDI? O Certificado de Depósito Interbancário é um título emitido por instituições financeiras com o objetivo de captar recursos de outras instituições financeiras. O principal objetivo do CDI é que um banco ele meio que pede dinheiro emprestado para outro banco com o objetivo de sanar o fluxo de caixa. Então ele é feito normalmente num curto prazo de tempo e ele é garantido pelos títulos públicos. Esse sistema gera fluidez ao mercado financeiro, pois uma instituição que teve excesso de depósitos num dia cobre com recursos outra instituição que teve excesso de saques naquele dia. Os depósitos excedentes entre um banco e outro, eles são negociados por meio dessa taxa, o CDI. Mas trocando em miúdos para a gente entender o que é o CDI, é o seguinte, digamos que você vá num banco hoje e deposite um cheque que é de outro banco. O que acontece é que aquele banco, o primeiro banco que você depositou, ele não vai pedir ao banco de origem daquele cheque o dinheiro imediatamente. Ele vai te pagar o dinheiro, né, que você vai estar depositando naquele cheque e ao final de todos os dias acontece um abatimento, uma amortização. O banco A vai ver quanto que o banco B deve a ele e vice-versa. E aí, digamos que o banco A deva 100 milhões e o banco B deva 80 milhões. O que acontece na realidade é que um banco deve 20 milhões e o outro não deve nada. Então não vai levar o dinheiro para o outro banco. O banco vai pagar o CDI e aí vai quitar a dívida e amanhã recomeça. Então todo dia, ao final do dia, tem um abatimento, digamos assim, uma amortização do que um banco deve ao outro. E isso que o CDI faz. O CDI ele permite que isso aconteça, porque senão todo dia ficou faltando 5 milhões de um banco para o outro, aí tem que levar o dinheiro para lá. Aí amanhã agora foi inverso, aí aquele dinheiro que volta para cá. Seria bem mais complicado. Então esses batimentos eles ajudam bastante e reduzir essa movimentação toda de dinheiro. A taxa cobrada do CDI passou a ser uma referência a todas as aplicações financeiras, bem como as operações de crédito. Isso porque a taxa CDI é o custo pago pelos bancos quando pegam dinheiro emprestado de outros bancos. E como os investimentos mais seguros e simples no mercado começaram a ser taxados com o CDI, essa taxa ficou sendo conhecida como a taxa de livre risco. Então, quando você empresta dinheiro ao banco através de uma operação chamada CDB, na verdade, essa operação está pagando para você um percentual do CDI, que varia de 80% a 130%. Resumindo, você não investe em CDI. Você investe nas operações vinculadas ao CDI. Ou seja, você investe em CDB, LCI, LCA, que recebem como remuneração um percentual do CDI. E essa semana, pessoal, vai ter a frase da semana, que é do Benjamin Franklin, o herói da independência americana. E a frase fala assim: os investimentos em conhecimento geram os melhores dividendos. Então é isso, pessoal. Lembre sempre que conhecimento, aquilo que a gente está fazendo aqui nesse canal, ensinando para vocês o que significam essas taxas, é a melhor coisa que vocês podem ter. É o melhor tesouro, digamos assim, que vocês podem adquirir. Porque isso vocês vão levar com vocês pro resto da vida, né? Às vezes você pode perder ou ganhar numa ação, mas não tem nada melhor do que o conhecimento. Curtiu? Gostou do vídeo? Tá aprendendo? Que bom! Então deixa o seu joinha aqui. Por favor. Compartilhe o vídeo e avisa pros seus amigos. Ajude a gente a divulgar o Poupona 2. E é isso, até semana que vem. Tchau!